Ela usava o vestido mais simples da festa, mas o olhar do dono do evento ficou preso nela, e ninguém entendeu o motivo até o fim da noite. A tela do celular iluminou o pequeno quarto de Carolina Martins, rompendo a penumbra do amanhecer com uma notificação. Relembrando o casamento de Marina Vasconcelos e Rafael Mendes. Hoje, 19 horas, Fazenda Santa Clara. Carolina suspirou, tocando a tela para silenciar o lembrete. O casamento de sua colega de faculdade, Marina, não era um evento que aguardava com ansiedade. Na verdade, havia considerado seriamente não comparecer, mas a noiva fizera questão de sua presença durante o último encontro do grupo de ex-alunas de jornalismo. Todas precisam estar lá, insistira Marina com aquele sorriso que não atingia os olhos, o mesmo sorriso que exibia nas fotos perfeitas de seu Instagram, com quase 100 mil seguidores. Aos 28 anos, Carolina era a única do grupo que seguira carreira no jornalismo investigativo, trabalhando para um jornal independente de São Paulo. Enquanto as colegas haviam migrado para carreiras mais lucrativas em marketing, relações públicas ou haviam se casado com homens bem-sucedidos, ela persistia na profissão que amava, mesmo com um salário modesto e horários imprevisíveis. Levantando-se, Carolina dirigiu-se ao pequeno banheiro de seu apartamento alugado no bairro da Pompeia. Enquanto escovava os dentes, observou seu reflexo no espelho. Cabelos castanhos ondulados caindo sobre os ombros, olhos verdes um pouco cansados pelas noites em claro, terminando sua reportagem sobre corrupção na distribuição de merenda escolar, pele clara com algumas sardas no nariz. Não é como se eu estivesse tentando impressionar alguém, murmurou para si mesma, pensando no evento que a aguardava. Após o café da manhã simples, Carolina dedicou a manhã à finalização de seu artigo. O restante do dia passou rápido demais, entre uma ida rápida ao mercado e alguns telefonemas para fontes. Quando olhou o relógio novamente, já passavam das 4 da tarde. Droga, murmurou, percebendo que tinha menos tempo do que planejara para se arrumar. O casamento seria em uma fazenda nos arredores de São Paulo, a quase 1 hora de distância, e ela ainda precisava pegar o ônibus até o ponto de encontro onde sua amiga Denise a buscaria de carro. Abrindo o guarda-roupa, Carolina encarou sua limitada seleção de roupas formais. Não comprava um vestido novo há mais de 2 anos, priorizando sempre o aluguel, as contas e, ocasionalmente, algum livro ou curso de especialização. Seus olhos pousaram no único vestido adequado para a ocasião, uma peça azul marinho de corte simples, que havia usado no casamento de seu primo no ano anterior. Não era extravagante, nem seguia as últimas tendências, mas era elegante à sua maneira discreta. Vai ter que servir, decidiu pegando o vestido. 1 hora depois, Carolina estava pronta. O vestido azul marinho caía bem em seu corpo esguio, complementado por uma delicada gargantilha prateada que havia sido um presente de sua mãe. Maquiagem leve, apenas o suficiente para realçar seus olhos verdes, e o cabelo ondulado preso parcialmente para trás com um grampo prateado. Olhando-se no espelho de corpo inteiro, sentiu uma pontada de insegurança. Sabia que Marina havia convidado a nata da sociedade paulistana, empresários, celebridades, influenciadores. O casamento certamente estaria repleto de pessoas em trajes de estilistas famosos, joias caras e acessórios de grife. Seu vestido simples, embora bonito, parecia inadequado para o evento luxuoso que a aguardava. Por um momento, considerou novamente não ir. Enviar uma mensagem alegando uma emergência no trabalho seria fácil e, provavelmente, mais confortável do que enfrentar os olhares julgadores das antigas colegas. Mas algo dentro dela se rebelou contra essa ideia. Por que deveria se sentir envergonhada? Trabalhava honestamente, fazia o que amava, e seu valor não estava nas roupas que vestia. Com essa resolução, pegou sua pequena bolsa de festa, outra peça antiga, mas bem conservada, e saiu do apartamento. O céu de São Paulo exibia um pôr-do-sol alaranjado, contrastando com os prédios cinzentos, como se a natureza insistisse em adicionar cor à monotonia urbana. No ponto de encontro, Denise já a esperava em seu carro compacto. Ao contrário das outras ex-colegas, Denise sempre fora genuína e direta, razão pela qual as duas mantiveram uma amizade próxima após a formatura. Uau!
Você está linda, exclamou Denise quando Carolina entrou no carro. Este velho vestido, por favor, respondeu Carolina tentando soar descontraída, embora a insegurança persistisse. Sério, você está ótima, elegante e autêntica, não como aquelas cópias de influenciadoras que vamos encontrar. Carolina sorriu, grata pela amiga. E você está deslumbrante, comentou, notando o vestido verde esmeralda de Denise, que complementava seu tom de pele morena. Durante o trajeto até a fazenda Santa Clara, conversaram sobre tudo, exceto o casamento iminente. Carolina falou sobre sua reportagem da merenda escolar, enquanto Denise, que trabalhava como editora em uma pequena editora independente, compartilhou histórias sobre os manuscritos excêntricos que recebia. À medida que deixavam a cidade, o cenário mudava. Prédios davam lugar a áreas mais abertas, depois a pequenas propriedades, até finalmente avistarem a entrada da fazenda Santa Clara, marcada por um imponente portal de pedra. Uma fila de carros luxuosos, BMWs, Mercedes, Audis, aguardava a vez para entrar, formando um contraste gritante com o pequeno Fiat de Denise. Bem, suspirou Denise, desacelerando para entrar na fila. Parece que chegamos ao casamento do ano. Lembre-se, estamos aqui para comer à custa dos Vasconcelos e criticar silenciosamente os vestidos cafonas, de preferência perto da mesa de sobremesas. Carolina riu, sentindo parte da tensão se dissipar. E quem sabe registrar alguns comportamentos interessantes para minha próxima personagem de romance. Exatamente. Considere isso pesquisa de campo, concordou Denise com uma piscadela. Quando finalmente chegaram ao local da cerimônia, uma área aberta com vista para um lago artificial, decorada com milhares de flores brancas e estruturas elegantes, a insegurança retornou como uma onda. Por todos os lados, Carolina via mulheres em vestidos que provavelmente custavam mais que seu aluguel de 6 meses, homens em ternos impecáveis, todos parecendo saídos de uma revista de moda. Lembra daquela nossa promessa na faculdade? Murmurou Denise enquanto procuravam seus lugares designados. Que nunca nos tornaríamos como elas. Carolina assentiu, reconhecendo várias ex-colegas que agora pareciam irreconhecíveis com seus rostos perfeitamente maquiados, corpos modelados por academias caras e sorrisos idênticos que sugeriam os mesmos procedimentos estéticos. Pelo menos conseguimos manter essa promessa, respondeu baixinho, endireitando os ombros e erguendo o queixo, preparando-se para o que viria. As fileiras de cadeiras brancas, estrategicamente posicionadas para formar um semicírculo em torno do altar decorado com arcos florais, estavam quase completamente ocupadas. Carolina e Denise localizaram seus lugares na seção intermediária, nem próximas o suficiente para serem consideradas íntimas da noiva, nem distantes a ponto de parecer um mero preenchimento de espaço. Olha só, colocaram todas as ex-colegas de faculdade juntas, observou Denise, apontando discretamente para as cadeiras vizinhas onde já se acomodavam algumas de suas antigas companheiras de curso. Patrícia Nogueira, agora relações públicas de uma multinacional, virou-se ao notá-las. Seu olhar percorreu Carolina dos pés à cabeça, detendo-se visivelmente no vestido azul marinho. Um sorriso educado, porém condescendente, formou-se em seus lábios perfeitamente delineados. "Carol, Denise, que surpresa adorável!" exclamou com entusiasmo excessivo. "Carol, esse vestido é tão atemporal. Você sempre foi adepta do minimalismo, não é?" "Obrigada, Patrícia", respondeu Carolina tranquilamente, reconhecendo o comentário pelo que realmente era, uma crítica disfarçada de elogio. "Prefiro investir em peças duráveis a seguir tendências passageiras." Ao lado de Patrícia, Vanessa Campos, agora uma influenciadora de lifestyle sustentável, cujo Instagram exibia constantemente produtos caríssimos de marcas que se autoproclamavam eco-friendly, inclinou-se para a frente. "Soube que você continua no jornalismo tradicional, Carol. Que corajoso da sua parte, especialmente com todos os cortes na mídia impressa." Seu tom sugeria que corajoso era um eufemismo para tolo. "Faço o que amo", respondeu Carolina simplesmente. "Acredito que ainda há espaço para reportagens investigativas que realmente façam diferença." Antes que a conversa pudesse continuar,
uma música suave preencheu o ar, sinalizando o início da cerimônia. Todos os olhares se voltaram para o início do corredor, onde o noivo Rafael Mendes tomava seu lugar ao lado do altar. Carolina observou Rafael com curiosidade. Nunca o havia conhecido pessoalmente, apenas visto em fotos nas redes sociais de Marina. Era mais alto do que imaginara, com ombros largos evidenciados pelo terno impecavelmente cortado, cabelos escuros penteados com precisão meticulosa, maxilar definido e uma postura que irradiava confiança. Segundo Marina, era o herdeiro de uma importante construtora de São Paulo e havia estudado em Harvard. No entanto, algo na expressão dele chamou a atenção de Carolina. Enquanto todos ao redor sorriam em expectativa, o rosto do noivo exibia uma seriedade quase solene, diferente da alegria que se esperaria em tal ocasião. Seus olhos, que Carolina agora notava serem de um castanho intenso, pareciam distantes, como se estivesse fisicamente presente, mas mentalmente em outro lugar. Ele parece estar indo para um funeral, não um casamento, sussurrou Denise, obviamente notando a mesma coisa. Antes que Carolina pudesse responder, a música mudou para a tradicional marcha nupcial. E todos se levantaram, virando-se para o início do corredor. Marina surgiu no braço do pai, deslumbrante em um vestido de estilista famoso. Um modelo exclusivo, como fizera questão de mencionar no grupo de WhatsApp das ex-colegas. O vestido, com seu corpete bordado à mão e saia ampla de tule, transformava-a na princesa que sempre desejara ser. Carolina observou atentamente o rosto de Rafael, enquanto sua noiva avançava pelo corredor. Esperava ver aquele momento de transformação frequentemente retratado em filmes, o olhar de assombro, os olhos marejados, o sorriso involuntário. Mas a expressão dele permaneceu estranhamente contida, como se estivesse representando um papel meticulosamente ensaiado. A cerimônia transcorreu com a perfeição polida de um evento minuciosamente planejado. Os votos, embora belamente escritos, soavam quase como um discurso corporativo, repletos de promessas grandiosas e metáforas rebuscadas, mas curiosamente vazios de intimidade genuína. Carolina, que passara a vida observando pessoas e detalhes como parte de sua profissão, não conseguia deixar de notar essas pequenas incongruências. Quando finalmente os noivos foram declarados marido e mulher, a multidão aplaudiu entusiasticamente. Fogos de artifício silenciosos iluminaram o céu já escurecido, criando um espetáculo visual que certamente renderia fotos impressionantes para o Instagram de Marina. E agora, para a parte realmente importante, a comida e a bebida, murmurou Denise, enquanto seguiam para a área de recepção, uma estrutura elegante montada próxima a um antigo celeiro restaurado. O espaço da recepção era ainda mais impressionante que o da cerimônia. Lustres de cristal pendiam de vigas expostas. Mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco espalhavam-se pelo salão, cada uma decorada com arranjos florais elaborados. Um quarteto de cordas tocava música clássica em um canto elevado, enquanto garçons circulavam com taças de champanhe e canapés sofisticados. Carolina e Denise localizaram seus lugares em uma mesa periférica, junto com outras ex-colegas de faculdade e seus respectivos acompanhantes. Carolina notou rapidamente que era uma das poucas sem par, um fato que Vanessa não perdeu tempo em destacar. "Não trouxe ninguém, Carol? Trabalho demais para relacionamentos?" perguntou com falsa preocupação enquanto se acomodava junto ao marido, um executivo de banco com expressão permanentemente entediada. "Na verdade, prefiro vir sozinha a trazer alguém por obrigação social", respondeu Carolina educadamente. "Assim posso realmente aproveitar a companhia das antigas amigas." A ironia sutil passou despercebida por Vanessa, que já havia se distraído com a aproximação de outra convidada, uma atriz de novelas que Carolina vagamente reconheceu. O jantar foi servido, um menu elaborado de 5 pratos que incluía ingredientes exóticos e técnicas culinárias avançadas. Entre cada prato, Carolina observava discretamente os noivos à mesa principal. Marina parecia em seu elemento, sorrindo para os fotógrafos, levantando-se ocasionalmente para abraçar convidados importantes. Rafael, por outro lado, mantinha aquele mesmo comportamento contido, participando mecanicamente das interações sociais necessárias.
Em determinado momento, quando o DJ substituiu o quarteto de cordas e a pista de dança começou a encher, Carolina decidiu dar um breve intervalo do barulho e das conversas superficiais. Denise havia encontrado um antigo colega de outro curso e conversavam animadamente sobre literatura latino-americana, uma discussão da qual Carolina normalmente participaria com entusiasmo, mas naquela noite sentia uma estranha inquietude. Com uma desculpa sobre precisar de ar fresco, dirigiu-se para o exterior da estrutura. A noite estava agradavelmente morna, típica do início do outono paulista. Seguiu por um caminho iluminado por pequenas lanternas, afastando-se gradualmente do som da festa, até encontrar um banco rústico de madeira com vista para o lago. A lua refletia-se na superfície da água, criando um cenário quase mágico. Carolina respirou fundo, sentindo a tensão deixar seus ombros. Ali, longe dos olhares julgadores e comentários velados, podia finalmente relaxar. Tirou os saltos médios que usava, a única concessão que fizera à formalidade do evento, e deixou os pés descalços tocarem a grama fresca. Essa provavelmente é a melhor ideia que alguém teve nesta festa. A voz masculina, inesperada na quietude, fez Carolina virar-se sobressaltada. Rafael Mendes estava parado a alguns metros de distância, a gravata borboleta do smoking já desfeita, os primeiros botões da camisa abertos. Desculpe, não quis assustá-la, disse ele permanecendo onde estava, como se temesse espantá-la. Só estava procurando um momento de paz e parece que tivemos a mesma ideia. Carolina rapidamente calçou os sapatos novamente, constrangida por ter sido flagrada em um momento tão descontraído pelo próprio noivo. O homem cujo casamento a fizera sentir-se tão inadequada horas antes. Não, eu que peço desculpas, respondeu ela apressadamente. Deve parecer rude eu me afastar da festa assim. A celebração está linda, parabéns. Um sorriso irônico tocou os lábios dele. Rude seria fingir estar se divertindo quando não está. Pelo menos você é autêntica. Ele gesticulou para o banco. Posso. Ainda surpresa com a situação surreal, Carolina assentiu, movendo-se ligeiramente para o lado, enquanto Rafael se sentava, mantendo uma distância respeitosa. Você é amiga da Marina, presumo? Perguntou ele, olhando para o lago em vez de encará-la. Colegas de faculdade, corrigiu Carolina suavemente. Jornalismo na USP. Agora Rafael virou-se para olhá-la, realmente olhá-la pela primeira vez, e Carolina sentiu um estranho formigamento na nuca sob a intensidade daquele olhar. Jornalista, então, comentou ele. Fazendo uma avaliação crítica do evento? Talvez coletando material para uma matéria sobre a ostentação das elites em tempos de crise econômica? A pergunta, embora feita em tom leve, carregava uma perspicácia que a pegou desprevenida. Não estou trabalhando hoje, respondeu ela, estudando-o com renovado interesse. Mas devo admitir que a observação é um hábito difícil de desligar. E o que você observou até agora? Questionou ele, um desafio sutil em sua voz. Carolina hesitou. Estar ali, conversando com o noivo sobre suas impressões do casamento dele, parecia profundamente inapropriado. Por outro lado, havia algo na expressão de Rafael, uma genuína curiosidade que a impelia a responder honestamente. Observei um evento impecavelmente planejado para criar a ilusão perfeita de felicidade, disse ela finalmente, optando pela sinceridade. Pelo menos para as redes sociais. Rafael a encarou por um longo momento e então, para a completa surpresa de Carolina, jogou a cabeça para trás e riu, um som rico e genuíno que parecia completamente diferente da persona controlada que exibira durante toda a cerimônia. Você é a primeira pessoa sincera que encontro hoje, disse ele ainda sorrindo. Qual o seu nome? Carolina. Carolina Martins. Bem, Carolina Martins, disse Rafael, estendendo a mão. Prazer em conhecê-la. E obrigado por trazer um pouco de realidade para o que tem sido, francamente, o dia mais surreal da minha vida. Enquanto Carolina aceitava o cumprimento, sentindo a mão forte e quente dele envolver a sua, não conseguiu evitar pensar que havia algo profundamente errado em um noivo que parecia tão aliviado por escapar de sua própria festa de casamento. E mais perturbador ainda, era a inexplicável conexão que sentia com um homem que acabara de conhecer e que, tecnicamente, havia se casado com outra mulher menos de 3 horas atrás.
Um silêncio desconfortável pairou entre eles após o aperto de mãos. Carolina sentia-se presa em uma situação surreal, sentada em um banco à beira de um lago, conversando com o noivo que deveria estar celebrando seu casamento a poucos metros dali. "Você não deveria estar na festa?" perguntou finalmente, a voz mais suave do que pretendia. "Sua esposa deve estar procurando por você." Uma sombra passou pelo rosto de Rafael. "Marina está ocupada com os influenciadores que contratou para documentar cada segundo deste evento. Duvido que tenha notado minha ausência." O amargor em sua voz surpreendeu Carolina. "Parece que você não está muito entusiasmado com seu próprio casamento", comentou, incapaz de conter sua natureza jornalística. Rafael olhou para o lago novamente, seu perfil nítido contra o céu noturno. Perspicaz como esperado de uma jornalista. Ele suspirou profundamente. "Digamos que há uma diferença significativa entre um contrato comercial e um casamento por amor, embora às vezes a linha que os separa seja tênue." "Contrato comercial?" Carolina arregalou os olhos. "Está falando literalmente?" "Quase isso." Rafael soltou uma risada sem humor. "A construtora da minha família precisava do apoio político da família Vasconcelos para um projeto importante. O pai de Marina é senador, como você deve saber. Então este casamento é..." Carolina não conseguiu terminar a frase, chocada com a franqueza dele. "Uma transação conveniente para ambas as famílias." "Sim." Ele finalmente virou-se para encará-la. "Marina obtém o status social e o estilo de vida que sempre quis. A construtora Mendes ganha acesso a contratos governamentais. Todos saem ganhando." Seu tom era clínico, como se discutisse a fusão de empresas e não sua própria vida pessoal. Carolina sentiu uma pontada de indignação. E o amor? A parceria? Tudo que deveria fazer parte de um casamento? "Luxos para pessoas comuns", respondeu ele com um dar de ombros resignado. "Na nossa classe social, casamentos são alianças estratégicas, sempre foram." "Isso é..." Carolina procurou a palavra certa. "Deprimente." Para sua surpresa, Rafael riu novamente. Um som genuíno que transformava completamente seu rosto sério. "É por isso que estou sentado aqui com você, e não lá dentro. Honestidade é refrescante." Carolina olhou para suas próprias mãos, subitamente consciente da impropriedade da situação. "Mesmo assim, é sua noite de casamento. Não importa como chegou aqui. Há centenas de pessoas esperando para celebrar com você." Rafael a estudou com intensidade. "Uma mulher que usa um vestido simples em um mar de ostentação e ainda assim defende as convenções sociais. Você é uma contradição interessante, Carolina Martins." O comentário sobre seu vestido a pegou de surpresa. "Notou meu vestido?" "Notei você", respondeu ele simplesmente. "No meio daquele exagero todo de brilhos, plumas e sorrisos artificiais, você parecia a única pessoa real, como um quadro de Vermeer em uma galeria de arte pop." Carolina sentiu o rosto esquentar com o elogio inesperado. "Obrigada, eu acho. Mas ainda não muda o fato de que você acabou de se casar e está aqui conversando comigo em vez de estar com sua esposa." "Tem razão." Rafael levantou-se abruptamente. "A realidade me chama de volta. Foi um prazer conhecê-la, Carolina. Uma conversa honesta é um presente raro." Ele hesitou como se quisesse dizer mais, mas então simplesmente assentiu e começou a se afastar. "Rafael", chamou ela impulsivamente, fazendo-o parar. "Independentemente das circunstâncias, desejo que encontre alguma felicidade genuína." Ele se virou parcialmente, seu rosto parcialmente iluminado pelo brilho da lua. "Obrigado. Espero o mesmo para você." E com isso, desapareceu pelo caminho de volta à festa. Carolina permaneceu sentada, tentando processar a estranha interação. Havia algo profundamente perturbador em testemunhar alguém tão resignado a uma vida sem amor, especialmente alguém que parecia capaz de sentimentos reais por baixo da fachada polida. Após alguns minutos, levantou-se para retornar à festa. Ao aproximar-se da estrutura iluminada, notou que a celebração havia atingido seu auge. A música alta reverberava, convidados dançavam animadamente e os recém-casados estavam no centro da pista, executando o que parecia ser uma coreografia ensaiada. De seu ponto de observação, Carolina estudou Rafael. Seu sorriso estava de volta, perfeitamente posicionado, enquanto girava Marina no ritmo da música.
Ninguém que o visse agora suspeitaria da conversa melancólica que tiveram minutos antes. Era um ator consumado, representando o papel do noivo apaixonado com precisão técnica. Aí está você. Denise apareceu ao seu lado, levemente corada pelo calor e possivelmente pelo champanhe. Estava começando a achar que você tinha fugido de vez. Só precisava de ar, respondeu Carolina, desviando os olhos do casal dançante. Bem, você perdeu o corte do bolo e aquele momento embaraçoso quando Marina fez questão de anunciar quanto custou a escultura de gelo do cisne. Denise revirou os olhos. Mas chegou a tempo para a parte realmente importante. Eles vão abrir o buffet de sobremesas daqui a pouco. Carolina forçou um sorriso, tentando afastar a sensação de melancolia que a conversa com Rafael havia deixado. Perfeito. Afinal, viemos pela comida gratuita, certo? Enquanto seguia Denise de volta para a festa, sentiu um olhar sobre si. Virando-se discretamente, encontrou os olhos de Rafael através da multidão. Por um instante, a máscara caiu novamente. Seu olhar transmitia uma mistura de resignação e algo que parecia quase um pedido de desculpas. Então, Marina disse algo em seu ouvido e ele voltou ao personagem, a expressão perfeitamente composta mais uma vez. Você está bem? Perguntou Denise, notando sua hesitação. Sim, respondeu Carolina, afastando o olhar. Só cansada. Vamos pegar aquelas sobremesas e depois podemos ir embora? A segunda-feira chegou com uma manhã chuvosa, típica de São Paulo. Carolina observava as gotas de água escorrendo pela janela de seu pequeno escritório, na redação do jornal, enquanto tentava concentrar-se na revisão final de sua reportagem sobre a merenda escolar. As palavras na tela do computador pareciam embaçadas, assim como seus pensamentos, que insistiam em retornar à estranha conversa à beira do lago 2 dias antes. Terra chamando Carolina! A voz de seu editor, Paulo, arrancou-a de seus devaneios. Um homem de meia-idade com cabelos grisalhos e olheiras permanentes, Paulo era conhecido por seu jornalismo incisivo e ética inabalável. A reportagem está pronta para publicação, precisamos fechar a edição até o meio-dia. Quase lá, respondeu ela, endireitando-se na cadeira. Só estou revisando os últimos detalhes. Paulo estreitou os olhos, estudando-a com a perspicácia de quem passara décadas entrevistando políticos escorregadios. Você parece distante desde que voltou do casamento daquela sua amiga rica. Aconteceu algo interessante? Carolina hesitou. A ética jornalística, profundamente enraizada nela, dizia que a conversa com Rafael havia sido privada, não para ser compartilhada casualmente, mesmo sendo uma fofoca suculenta. Nada demais, respondeu finalmente. Só o usual, ostentação, superficialidade e muitas fotos para Instagram. Paulo assentiu, claramente não convencido, mas respeitando sua privacidade. Bem, termine essa revisão. Sua investigação é a matéria principal da semana. Após sua saída, Carolina respirou fundo e forçou-se a focar. A reportagem sobre desvios na merenda escolar era importante. Afetava crianças reais em escolas públicas. Não podia permitir que pensamentos sobre um homem que mal conhecia e que, aliás, era recém-casado, interferissem em seu trabalho. 2 horas depois, com a reportagem finalmente enviada, Carolina permitiu-se um momento de alívio. Checando seu celular, notou várias mensagens no grupo de WhatsApp das ex-colegas, todas comentando sobre o casamento. Patrícia e Vanessa competiam para ver quem faria o elogio mais exagerado à festa do século, enquanto postavam fotos estrategicamente escolhidas para destacar seus vestidos caros. Uma notificação diferente chamou sua atenção. Um pedido de conexão no LinkedIn de Rafael Mendes, CEO da construtora Mendes. O coração de Carolina deu um salto inesperado. Por um momento considerou ignorar a solicitação. Seria o mais sensato, considerando as circunstâncias. Mas a curiosidade, aquele traço que a tornara jornalista, falou mais alto. Aceitou a conexão e quase imediatamente recebeu uma mensagem direta. Senhorita Martins, gostaria de solicitar uma entrevista com você para discutir uma possível reportagem sobre práticas sustentáveis na construção civil. Poderíamos nos encontrar para um café esta semana? Rafael Mendes. Carolina encarou a mensagem por longos minutos, relendo-a várias vezes.
A linguagem era deliberadamente formal e profissional, mas o timing era, no mínimo, suspeito. 3 dias após seu casamento, e ele estava buscando contato com uma mulher que conhecera na festa, seus dedos pairaram sobre o teclado. A jornalista nela argumentava que sustentabilidade na construção civil era um tema relevante e alinhado com seu trabalho. Mas outra parte, talvez mais intuitiva, suspeitava de um pretexto. Bom dia, Sr. Mendes. Agradeço o interesse. No entanto, construção civil não é minha especialidade. Sugiro contatar nossa editoria de Economia e Negócios para uma cobertura mais adequada. Carolina Martins. A resposta veio quase instantaneamente. Estou especificamente interessado em sua abordagem investigativa. O café seria apenas para discutir possibilidades. Amanhã às 15 horas no Café Lilás na Vila Madalena seria conveniente? RM. Carolina mordeu o lábio, consciente de que estava em território perigoso. O profissional seria recusar novamente ou encaminhar o contato para Paulo. O sensato seria manter distância de um homem recém-casado que despertara sentimentos confusos nela. Tenho uma reunião às 16 horas. Posso encontrá-lo às 14h30, por no máximo 30 minutos, respondeu finalmente, optando por um meio-termo que mantinha aparências profissionais enquanto limitava a interação. 14h30, então. Agradeço sua disponibilidade. Foi a resposta curta e formal. Durante o restante do dia, Carolina alternava entre períodos de concentração total em novas pautas e momentos de dúvida sobre sua decisão de encontrar Rafael. Ao chegar em casa à noite, a inquietação persistia. Abriu seu laptop e, cedendo à curiosidade jornalística, pesquisou mais informações sobre Rafael Mendes, além do básico que já sabia. Os resultados confirmaram parte do que ele mencionara. A construtora Mendes era uma das maiores do país, especializada em empreendimentos comerciais de alto padrão e recentemente em projetos de infraestrutura, que frequentemente dependiam de licitações governamentais. O senador Vasconcelos, pai de Marina, presidia justamente a Comissão de Infraestrutura do Senado. As peças se encaixavam. Fotos de Rafael apareciam em eventos corporativos, sempre com a mesma expressão contida que ela observara durante a cerimônia de casamento. Em nenhuma delas ele sorria com a espontaneidade que demonstrara durante sua breve conversa à beira do lago. Um artigo de uma revista de negócios destacava sua trajetória. Formado em engenharia civil pelo ITA, MBA em Harvard, assumira a presidência da construtora aos 31 anos após um grave problema de saúde do pai. Aos 34, era reconhecido como um dos executivos mais promissores do país. Então é isso que você vê quando fecha os olhos à noite? Planilhas e contratos? Murmurou Carolina para a foto profissional de Rafael na página da empresa. Havia algo profundamente triste na ideia de alguém tão jovem já ter abdicado da possibilidade de amor verdadeiro em favor de alianças estratégicas. Na manhã seguinte, Carolina acordou com uma determinação renovada. Encontraria Rafael, manteria a conversa estritamente profissional e limitada ao tempo acordado, e seguiria com sua vida. Se ele tivesse segundas intenções, deixaria absolutamente claro que não tinha interesse em complicações com homens casados. Escolheu um visual deliberadamente profissional para o encontro. Calça social preta, camisa branca de botões, blazer estruturado e o cabelo preso em um coque austero. Nada que pudesse ser interpretado como um esforço para parecer atraente. O Café Lilás era um estabelecimento charmoso e discreto, conhecido por sua clientela intelectual e ambiente tranquilo, um lugar onde jornalistas frequentemente encontravam fontes. Carolina chegou alguns minutos adiantada, escolhendo uma mesa no fundo com boa visibilidade da entrada. Às 14h30 em ponto, Rafael entrou. Vestia um terno azul marinho sem gravata, parecendo mais relaxado que no casamento, mas ainda impecavelmente elegante. Vários pares de olhos femininos no café se voltaram discretamente em sua direção enquanto ele caminhava até a mesa de Carolina. Pontual, comentou ela como cumprimento, mantendo um tom profissional enquanto ele se sentava. Sempre, respondeu Rafael com um leve sorriso. Agradeço por disponibilizar seu tempo. Uma garçonete aproximou-se rapidamente. Rafael pediu um expresso simples, enquanto Carolina optou por um chá verde.
Então, práticas sustentáveis na construção civil. Começou ela diretamente, assim que a garçonete se afastou. Um tema interessante, embora incomum para nosso jornal, que foca mais em questões sociais. Rafael manteve o olhar fixo nela, sua expressão ilegível. Na verdade, Carolina, devo admitir que esse não é exatamente o motivo pelo qual quis encontrá-la. Ela ergueu uma sobrancelha, não exatamente surpresa, mas desapontada pela confirmação de suas suspeitas. Imaginei. E devo dizer que, se sua intenção é algo pessoal, este encontro termina aqui. Não me interesso por homens casados, Sr. Mendes. Para sua surpresa, Rafael não pareceu ofendido. Na verdade, algo como admiração brilhou em seus olhos. Direta e honesta, como esperado. É refrescante. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Mas não é o que está pensando. Queria vê-la novamente, sim, mas não por motivos românticos. A garçonete retornou com os pedidos, criando uma pausa na conversa. Quando se afastou, Carolina questionou. Então por quê? Rafael tomou um gole de seu café antes de responder. Nossa conversa no casamento foi a primeira interação genuína que tive em meses, talvez anos. Percebi que precisava de alguém com quem pudesse ser honesto. Alguém fora do meu círculo social e corporativo. Ele fez uma pausa. Preciso de uma amiga, Carolina. Só isso. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que contrastava drasticamente com sua aparência controlada, fazendo Carolina hesitar em dispensá-lo imediatamente. Amizade? Repetiu ela, ceticamente. Com uma mulher que mal conhece, dias depois de seu casamento? Desculpe, mas sou estranho. É estranho, concordou ele com um suspiro. Mas minha vida inteira é estruturada por aparências e expectativas. Aquela conversa à beira do lago foi como respirar ar fresco depois de anos sufocando. Seus olhos encontraram os dela com intensidade. Não estou buscando um caso, uma aventura ou qualquer coisa romântica. Sou alguém com quem posso ocasionalmente tomar um café e ter uma conversa real. Carolina estudou-o, sua mente analítica avaliando cada nuance de sua expressão, cada inflexão de sua voz, buscando sinais de falsidade. O que encontrou, porém, foi apenas um cansaço profundo e uma solidão que parecia ecoar algo dentro dela mesma. Amizade tem limites, disse finalmente, e complicações, considerando sua situação. Rafael assentiu. Entendo perfeitamente se recusar. Seria a decisão sensata. O silêncio se estendeu entre eles enquanto Carolina ponderava. A jornalista nela estava intrigada pela janela para um mundo normalmente fechado que Rafael representava. A mulher nela estava cautelosamente compadecida pela prisão dourada que ele descrevia, e uma pequena parte, que relutava em reconhecer, estava simplesmente atraída por ele de uma maneira que não havia sentido por ninguém em muito tempo. Encontros públicos apenas, disse ela finalmente, e completamente platônicos. Na primeira insinuação de algo mais, acaba. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael era o mesmo que vira naquela noite à beira do lago. Genuíno, transformador, quase vulnerável em sua sinceridade. Combinado, respondeu ele, estendendo a mão por cima da mesa. Carolina aceitou o cumprimento, ignorando o leve formigamento que sentiu quando seus dedos tocaram os dele. Espero não me arrepender disso, Sr. Mendes. Rafael, por favor, e farei o possível para que não se arrependa. Enquanto terminavam suas bebidas, conversando agora mais confortavelmente sobre livros e filmes, Carolina não pôde deixar de pensar que havia acabado de abrir uma porta que seria muito difícil fechar novamente. As semanas seguintes estabeleceram um padrão curioso na vida de Carolina. Às terças-feiras encontrava-se com Rafael para um café rápido no final da tarde, sempre em locais discretos, mas públicos. Suas conversas fluíam surpreendentemente bem, revelando interesses comuns em literatura, política e cinema independente, tópicos que, segundo Rafael, nunca conseguia discutir em seu círculo social. Marina acha que filmes existem apenas para serem cenários de selfies, comentou ele durante seu terceiro encontro, enquanto discutiam um documentário brasileiro premiado em Berlim. A última vez que sugeri assistir algo legendado, ela agiu como se eu tivesse proposto uma sessão de tortura. Carolina observou-o com atenção. Nesses momentos, quando falava sobre seu casamento, a voz de Rafael adquiria um tom de resignação que a incomodava. Apesar de sua promessa inicial de manter distância emocional,
sentia-se cada vez mais envolvida em sua história. Como vocês estão se adaptando? Após o casamento, quero dizer, perguntou, tentando manter um tom casual. Rafael deu de ombros, mexendo a colher no café que esfriava. Como esperado. Vivemos vidas praticamente separadas sob o mesmo teto. Marina está ocupada com seu Instagram e eventos sociais. Eu, com a construtora. Nos encontramos para jantares quando há convidados importantes ou eventos que requerem nossa presença como casal. Parece solitário, comentou Carolina, incapaz de esconder a nota de compaixão em sua voz. É a vida que escolhi, respondeu ele, levantando os olhos para encontrar os dela. Ou melhor, a vida que aceitei como inevitável. Esses vislumbres de vulnerabilidade tornavam cada vez mais difícil para Carolina manter as barreiras emocionais que havia estabelecido. Por mais que tentasse negar, sentia-se atraída por Rafael, não apenas pelo homem atraente que era fisicamente, mas pela pessoa complexa e aprisionada que revelava ser durante suas conversas. Em casa, nos momentos de solidão, repreendia-se por essa atração inadequada. Rafael era casado. O fato de seu casamento ser aparentemente uma farsa não mudava sua situação legal e moral. Carolina havia jurado nunca se envolver com homens comprometidos, tendo visto de perto o sofrimento causado por tais situações quando sua melhor amiga da faculdade foi enganada por um professor casado. Mas então vinham as terças-feiras, e a maneira como os olhos de Rafael se iluminavam ao vê-la entrar no café, a forma como ele realmente escutava suas opiniões, o respeito que demonstrava por seu trabalho jornalístico, tudo isso tornava suas resoluções cada vez mais frágeis. Em uma tarde particularmente chuvosa, seu padrão usual foi interrompido quando a reportagem sobre corrupção na merenda escolar finalmente foi publicada, gerando grande repercussão. Carolina estava na redação, atendendo ligações de outros veículos e políticos furiosos, quando seu celular vibrou com uma mensagem de Rafael. Vi sua reportagem. Trabalho impressionante e corajoso. Precisamos comemorar. Jantar hoje às 20 horas. Carolina hesitou, consciente de que um jantar representava um desvio de seus encontros casuais para algo potencialmente mais íntimo. Mas o orgulho pelo reconhecimento de seu trabalho e, admitia relutantemente, o desejo de ver Rafael a fizeram aceitar. Ok, mas nada muito formal ou extravagante, respondeu. Conheço o lugar perfeito. Te envio o endereço mais tarde, foi a resposta imediata. Às 19h45, Carolina chegou ao endereço indicado, surpreendendo-se ao encontrar uma pequena cantina italiana em uma rua tranquila de Pinheiros. Nada do restaurante luxuoso que meio que esperava. O lugar era aconchegante e discreto, com mesas de madeira, toalhas quadriculadas vermelhas e brancas, e o aroma reconfortante de molho de tomate caseiro. Rafael já a aguardava em uma mesa nos fundos, vestido com simplicidade em uma camisa azul e calça jeans. Um visual que nunca o havia visto usar antes. Você parece surpresa, comentou ele quando ela se aproximou. Esperava o Fasano ou algum outro restaurante ostensivo. Carolina sorriu, sentando-se. Confesso que sim, este lugar é autêntico, completou Rafael. Como você. Por isso achei que seria adequado para celebrar uma reportagem que expõe a verdade, não importa quem incomode. Algo naquela observação, na maneira como ele havia escolhido um lugar que combinava com ela, e não com o status que poderia ostentar, tocou Carolina profundamente. O jantar transcorreu com uma facilidade surpreendente. A comida era simples e deliciosa. Massas caseiras, vinho tinto despretensiosa, tiramisu artesanal para a sobremesa. A conversa fluiu naturalmente, sem as limitações de tempo de seus cafés apressados. Sua reportagem pode custar a cadeira de pelo menos 2 secretários municipais, comentou Rafael em determinado momento. Você não tem medo das repercussões? Carolina tomou um gole de vinho antes de responder. O medo existe, claro, mas o propósito do jornalismo é justamente esse: expor a verdade, especialmente quando afeta os mais vulneráveis. Aquelas crianças estavam recebendo menos comida, de pior qualidade, enquanto o dinheiro ia para contas offshore. Rafael a observou com uma expressão que mesclava admiração e algo mais intenso. Você realmente acredita que pode mudar as coisas? Não é questão de acreditar,
respondeu ela com firmeza. É questão de tentar. Mesmo quando parece impossível, temos que tentar. A alternativa é aceitar a corrupção, a injustiça como inevitáveis. E isso eu me recuso a fazer. Um silêncio significativo seguiu-se às suas palavras. Rafael a encarava com intensidade, como se visse algo novo em seu rosto. É por isso que não consigo parar de pensar em você, disse ele finalmente, sua voz baixa. Essa recusa em aceitar o inaceitável. Essa crença inabalável de que as coisas podem ser diferentes. O coração de Carolina acelerou com a confissão inesperada. Era a primeira vez que qualquer um deles reconhecia abertamente a atração que crescia entre eles. Rafael, começou ela, o tom de advertência claro em sua voz. Nós concordamos. Eu sei, interrompeu ele passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Acredite, eu sei. É errado, é complicado, é potencialmente desastroso. Ele a olhou diretamente. Mas também é a coisa mais verdadeira que senti em anos, talvez na vida. Carolina sentiu sua resolução vacilar perigosamente. A intensidade no olhar dele, a sinceridade em sua voz, a conexão inegável entre eles, tudo conspirava contra seu bom senso. Você é casado, disse ela, agarrando-se a esse fato incontestável como uma tábua de salvação. Um casamento que é essencialmente um contrato comercial, lembrou ele. Nunca prometi amor a Marina, nem ela a mim. Foi um acordo explícito desde o início. Isso não muda o fato de que fez votos perante a lei e a sociedade, insistiu Carolina, embora sua voz soasse menos convicta do que gostaria. E eu tenho princípios que não posso simplesmente ignorar. Rafael assentiu lentamente, o respeito evidente em seu olhar apesar da decepção. Seus princípios são parte do que admiro em você. Não pediria que os abandonasse. Ele fez uma pausa, pensativo. Só queria que soubesse como me sinto. A decisão de como proceder é inteiramente sua. O resto da noite transcorreu em uma tensão contida. A conversa retornou a tópicos mais seguros. Política, livros, o futuro do jornalismo impresso. Mas algo fundamental havia mudado. As cartas estavam na mesa. O sentimento nomeado. Quando se despediram na porta da cantina, Rafael limitou-se a um beijo casto na bochecha. Obrigado pela companhia, Carolina. E parabéns novamente pela reportagem. Obrigada pelo jantar, respondeu ela, consciente da inadequação das palavras diante do que havia sido revelado entre eles. No táxi para casa, Carolina observou as luzes de São Paulo através da janela embaçada pela chuva que voltara a cair. Sentia-se como se estivesse à beira de um precipício, sabendo que o próximo passo poderia significar uma queda da qual não haveria retorno. Durante a semana que se seguiu ao jantar, Carolina imergiu completamente em seu trabalho, aceitando cada pauta possível, cada entrevista, cada reunião editorial, qualquer coisa para manter a mente ocupada e longe de pensamentos sobre Rafael. Não respondeu à mensagem que ele enviou, perguntando se manteriam o café de terça-feira habitual. Precisava de distância para clarear os pensamentos. Na sexta-feira, exausta após 5 dias de trabalho quase ininterrupto, Carolina retornava ao apartamento quando notou uma revista de fofocas na banca da esquina. Na capa, uma foto de Marina Vasconcelos Mendes em um evento de moda. O título em letras garrafais: A Vida Luxuosa da Nova Senhora Mendes. Exclusivo, Marina fala sobre o casamento dos sonhos e planos de aumentar a família. Impulsivamente, Carolina comprou a revista, apesar de normalmente desprezar esse tipo de publicação. Em casa, com uma taça de vinho barato como companhia, folheou-a até encontrar a entrevista. As fotos mostravam Marina em poses estudadas em vários cômodos da mansão dos Mendes, cada ambiente mais opulento que o outro. A entrevista em si era uma coleção de clichês sobre amor à primeira vista, conexão instantânea e valores compartilhados. Marina descrevia Rafael como o marido perfeito e falava animadamente sobre os planos do casal de ter pelo menos 3 filhos. Carolina sentiu uma pontada aguda no peito. Filhos? Rafael nunca mencionara isso em suas conversas. Seria possível que ele tivesse omitido tal detalhe? Ou seria apenas Marina construindo a narrativa perfeita para suas redes sociais e entrevistas? Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Denise. Já viu a última edição da Fama em Estilo?
Nossa querida Marina está se superando no teatro da perfeição conjugal, disparou a amiga, sem nem mesmo dizer olá. Estou lendo agora mesmo, respondeu Carolina, tentando manter o tom neutro. Bastante criativo da parte dela. Criativo? É uma obra de ficção completa. Aquele casamento é mais falso que nota de R$3. Eduardo, meu contato na editora que revisou a entrevista, disse que o próprio Rafael nem sequer estava na mansão durante a sessão de fotos. Carolina sentiu uma onda de alívio irracional, seguida imediatamente por culpa. Que diferença fazia se o casamento deles era uma farsa completa? Rafael ainda era legalmente casado e ela ainda tinha seus princípios. Talvez devêssemos parar de nos importar com a vida deles, sugeriu, mais para si mesma que para Denise. Seguir em frente. O tom de Denise tornou-se subitamente mais cauteloso. Existe alguma razão específica para você estar tão interessada em seguir em frente quando se trata dos Mendes? Carolina hesitou. Não havia contado a ninguém sobre seus encontros com Rafael, nem mesmo a Denise. Parte por discrição profissional, parte por saber que a situação não seria vista com bons olhos. Não seja ridícula, respondeu finalmente. Só acho toda essa obsessão com celebridades um desperdício de energia mental. Se você diz... Denise não soava convencida, mas felizmente mudou de assunto. Vamos ao cinema amanhã? Estão exibindo aquela retrospectiva do Fellini que você queria ver. O cinema com Denise no sábado foi uma distração bem-vinda, mas no domingo, Carolina encontrava-se novamente sozinha com seus pensamentos. Após horas alternando entre ler um livro que não conseguia absorver e reescrever um artigo que já estava perfeitamente adequado, decidiu sair para caminhar. O ar fresco de junho e o movimento da cidade de domingo, famílias no parque, casais de mãos dadas, idosos jogando dominó em mesas improvisadas, normalmente a acalmavam. Hoje, porém, cada cena parecia destacar sua própria confusão emocional. Sem perceber, seus passos a levaram até uma livraria que costumava frequentar, um estabelecimento antigo com piso de madeira que rangia e estantes que chegavam ao teto. Perder-se entre livros sempre havia sido seu refúgio preferido desde a infância. Enquanto examinava distraidamente os lançamentos, uma voz familiar a sobressaltou. O destino parece determinado a colocar você no meu caminho, Carolina Martins. Ela virou-se para encontrar Rafael, observando-a com uma mistura de surpresa e algo que parecia quase alívio. Vestia roupas casuais, calça jeans, camiseta branca simples, jaqueta leve, e segurava um exemplar desgastado de 100 anos de solidão. Rafael, respondeu ela, tentando ignorar o salto que seu coração dera. Não esperava encontrá-lo aqui. Este é meu esconderijo de domingo, explicou ele, indicando o livro em suas mãos. Venho aqui quando preciso fugir das expectativas de ser Rafael Mendes por algumas horas. Carolina assentiu, compreendendo perfeitamente a necessidade de um refúgio. Gabriel Garcia Marques, observou, apontando para o livro. Um de meus favoritos. Estou relendo pela terceira vez, confessou Rafael. Há algo na maneira como ele entrelaça o fantástico com o mundano que parece reconfortante. A ideia de que o extraordinário pode existir mesmo nas vidas mais comuns, completou Carolina, sentindo a conexão intelectual entre eles fortalecer-se novamente, apesar de suas reservas. Um silêncio carregado de significado instalou-se entre eles. Rafael foi o primeiro a quebrá-lo. Senti sua falta na terça. Entendi a mensagem, claro. Precisava de tempo para pensar, explicou ela, consciente dos outros clientes da livraria, mantendo a voz baixa. O que disse no jantar foi inadequado e injusto com você, interrompeu ele. Coloquei meus sentimentos acima do seu conforto e seus princípios. Peço desculpas por isso. A sinceridade em sua voz desarmou Carolina. Esperava talvez insistência ou tentativas de persuasão, não este reconhecimento direto de suas falhas. Vi a entrevista de Marina, comentou ela, antes que pudesse se conter, sobre os planos de terem filhos. Uma sombra passou pelo rosto de Rafael. Pura fabricação para suas seguidoras. Parte do nosso arranjo é especificamente não ter filhos. Nunca traria uma criança a um casamento como o nosso. Então por que ela diria isso? Porque é o que se espera, respondeu ele com amargura. O conto de fadas completo,
casamento dos sonhos, seguido pela família perfeita. Tudo meticulosamente documentado para validação externa. Ele fez uma pausa, estudando o rosto de Carolina. Não acreditou nisso, acreditou. Não sei mais o que acreditar, admitiu ela honestamente. Tudo isso é tão distante da minha realidade. Rafael assentiu lentamente. Entendo, e respeito sua decisão de manter distância. Só... Ele hesitou. Sinto falta das nossas conversas, da sua perspectiva, da sua honestidade. Carolina sentiu sua resolução vacilar novamente. Havia passado a semana tentando convencer-se de que a atração que sentia era apenas uma fantasia romântica, algo efêmero que passaria com o tempo e a distância. Mas vê-lo ali, vulnerável e sincero, despertava os mesmos sentimentos que tentara suprimir. Eu também sinto falta, confessou ela, sua voz quase um sussurro. Mas não vejo como podemos continuar sem que acabe em... Eu sei, interrompeu Rafael, poupando-a de completar o pensamento. E a última coisa que quero é comprometer seus valores. Talvez seja melhor assim. A dor em seus olhos era tão evidente que Carolina sentiu um impulso quase irresistível de confortá-lo. Em vez disso, agarrou-se à lógica, sua âncora habitual em momentos de turbulência emocional. Como você imaginou que isso terminaria, Rafael? Realmente, um caso secreto indefinidamente? Eu como sua amante? A palavra saiu com toda a carga negativa que carregava. Não, respondeu ele com firmeza surpreendente. Nunca pensei em você nesses termos. Na verdade, mal consegui pensar além do desejo de estar com você, de ter momentos de autenticidade em uma vida construída sobre aparências. Um funcionário da livraria passou por eles, organizando livros em uma estante próxima, lembrando-os de que estavam em um lugar público. Talvez devêssemos sair daqui, sugeriu Rafael. Há um café na esquina. Poderíamos conversar mais reservadamente. Carolina hesitou, consciente de que cada minuto na companhia dele enfraquecia sua determinação. Não sei se é uma boa ideia. Apenas uma conversa, insistiu ele. Depois, se ainda quiser, prometo respeitar seu desejo de distância. Sem mais encontros acidentais, sem mensagens, sem cafés de terça-feira. A finalidade daquela proposta, a ideia de não vê-lo novamente, provocou uma dor inesperada em Carolina. Apesar de todas as complicações, a ideia de perder completamente a conexão que haviam estabelecido era surpreendentemente difícil de aceitar. Um café, concordou ela finalmente. E depois decidimos o que fazer. Enquanto saíam juntos da livraria, Carolina não conseguiu deixar de notar como pareciam um casal normal aos olhos dos outros. Apenas duas pessoas compartilhando o amor por livros em um domingo tranquilo. A facilidade dessa ilusão tornava tudo ainda mais doloroso. Não havia futuro para eles, repetia para si mesma. Não enquanto ele fosse casado, não enquanto ela mantivesse seus princípios. E mesmo assim, caminhando ao lado dele pelas ruas de São Paulo, sentia como se algo fundamental em sua vida estivesse se alinhando, como se, pela primeira vez em muito tempo, estivesse exatamente onde deveria estar. A contradição dessas emoções era quase insuportável. O café na esquina era um lugar despretensioso, paredes de tijolos aparentes, música jazz suave ao fundo e uma clientela majoritariamente composta por estudantes com livros abertos e profissionais criativos com laptops. Anônimo o suficiente para que ninguém prestasse atenção especial em Rafael Mendes, tão diferente dos ambientes elegantes onde sua presença certamente seria notada e fotografada. Escolheram uma mesa discreta nos fundos. O café chegou em xícaras simples de cerâmica, acompanhado de pequenos biscoitos caseiros, nada da apresentação elaborada dos estabelecimentos que Rafael frequentava por obrigação social. Então, começou Carolina após alguns momentos de silêncio desconfortável, o que exatamente você queria dizer? Rafael girou sua xícara lentamente, organizando os pensamentos. Queria explicar minha situação claramente, sem justificativas ou tentativas de persuasão. Apenas para que você entenda. Carolina assentiu, preparando-se para o que viria. Meu pai sofreu um AVC grave há 3 anos, começou ele, a voz baixa e controlada. Ficou parcialmente paralisado e com dificuldades cognitivas. A empresa, que era sua vida inteira, estava à beira de uma crise. Assumi a presidência em circunstâncias caóticas.
Ele tomou um gole de café antes de continuar. Aproximadamente no mesmo período, perdemos uma licitação importante para um projeto governamental. O ganhador foi um conglomerado com conexões políticas evidentes, embora nossa proposta fosse tecnicamente superior e mais econômica. O jogo estava viciado, comentou Carolina, a jornalista Nela reconhecendo imediatamente o cenário. Completamente, confirmou Rafael. Foi quando o senador Vasconcelos aproximou-se, através de intermediários. A mensagem era clara, embora nunca explicitamente formulada. Uma aliança com sua família nos daria acesso ao mesmo campo de jogo dos concorrentes. Uma aliança selada da maneira mais tradicional possível. Casamento, concluiu Carolina, as peças se encaixando. Exatamente. Marina, que sempre aspirou ao status social que meu sobrenome proporcionaria, estava perfeitamente disposta a um arranjo que beneficiaria ambas as partes. Seu olhar encontrou o de Carolina. Eu tinha escolhas, teoricamente. Poderia recusar, mas isso significaria assistir à empresa do meu pai, o legado de 3 gerações, definhar lentamente enquanto ele, já debilitado, testemunhava tudo da cadeira de rodas. Então você aceitou o trato, disse Carolina suavemente, sem julgamento na voz. Aceitei, confirmou Rafael, com termos muito específicos. O casamento seria uma parceria comercial e social. Viveríamos vidas separadas, disfarçadas por aparições públicas cuidadosamente orquestradas. Nada de filhos, e após um período mínimo de 5 anos, se qualquer parte desejasse, poderíamos nos separar discretamente. Um contrato de casamento com data de validade, observou Carolina. Essencialmente sim. Marina obtém o que deseja. Status, exposição midiática, acesso ao círculo social que ambiciona, recursos para manter seu estilo de vida. A família dela recebe participações significativas em alguns de nossos empreendimentos. Nós obtemos as conexões políticas necessárias para competir em igualdade de condições. E todos fingem que é um conto de fadas, completou Carolina, incapaz de esconder completamente a nota de crítica em sua voz. Rafael não se defendeu. É a hipocrisia que move certos círculos. Todo mundo sabe a verdade, mas ninguém a reconhece publicamente. As aparências devem ser mantidas. Carolina observou-o atentamente. Por que está me contando tudo isso agora? Porque quero que entenda que não estou pedindo que seja a outra. Não estou traindo um compromisso de amor ou fidelidade, porque tal compromisso nunca existiu. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. E porque em poucas semanas estarei viajando para Londres por tempo indeterminado para abrir uma filial internacional da construtora. Londres? A notícia pegou Carolina completamente de surpresa. Por quanto tempo? No mínimo 6 meses, possivelmente 1 ano. Os olhos dele não deixaram os dela. É uma oportunidade de escapar temporariamente da farsa que minha vida se tornou. E talvez uma chance de recalibrar algumas escolhas. O significado implícito pairou entre eles. 6 meses, 1 ano. Tempo suficiente para que muitas coisas mudassem. Não estou pedindo que espere por mim, esclareceu Rafael rapidamente, nem insinuando promessas que não posso fazer agora. Só queria que soubesse que o que sinto por você me fez questionar todo o caminho que escolhi, e que pela primeira vez em 3 anos estou considerando possibilidades diferentes para meu futuro. Carolina sentiu uma mistura confusa de emoções: esperança, apreensão, dúvida. E Marina, ela vai com você? Não, Londres não oferece o tipo de exposição social que ela valoriza. Oficialmente diremos que é impossível ela se mudar agora devido a compromissos profissionais com suas parcerias de influencer aqui no Brasil. Um silêncio significativo instalou-se entre eles. Carolina lutava internamente com o que acabara de ouvir. A ideia de Rafael longe, livre das pressões diárias de seu casamento de aparências, considerando mudanças em sua vida, tudo isso abria possibilidades que ela vinha se esforçando para não contemplar. Não estou pedindo uma decisão ou compromisso agora, disse Rafael suavemente, como se lesse seus pensamentos. Só queria que soubesse a verdade completa antes de partir. O que você fará com essa informação é inteiramente sua escolha. Carolina estudou o homem à sua frente. O rosto que começara a conhecer tão bem. Os olhos que pareciam incapazes de esconder a verdade quando estavam a sós. As mãos fortes que seguravam a xícara de café
com uma tensão quase imperceptível. Quando você parte? Perguntou finalmente. Em 3 semanas. 3 semanas. Um período insignificante e, ao mesmo tempo, uma eternidade. E até lá? A pergunta pairou no ar, carregada de significados não pronunciados. Rafael hesitou, claramente escolhendo as palavras com cuidado. Até lá gostaria de continuar te vendo, nos mesmos termos que estabelecemos antes. Apenas conversas, apenas em público, sem expectativas além dos momentos compartilhados. Uma parte de Carolina, a parte racional, cautelosa, protetora, gritava para recusar, para cortar o vínculo que já estava profundo demais. Mas outra parte, aquela que reconhecia a raridade da conexão que haviam estabelecido, não conseguia aceitar a ideia de um adeus prematuro. Nossas terças-feiras, disse ela finalmente, um pequeno sorriso nos lábios. Apenas isso, até você partir. O alívio no rosto de Rafael era visível. Apenas isso, concordou ele. E quando eu voltar? Bem, veremos onde a vida nos levou. Enquanto terminavam seus cafés, conversando agora sobre tópicos mais leves, livros recentes, documentários interessantes, a exposição de fotografia que estava acontecendo no MASP, Carolina permitiu-se, pela primeira vez, considerar um futuro em que ela e Rafael poderiam estar juntos sem complicações, sem segredos, sem a sombra do casamento dele pairando sobre eles. Era uma fantasia perigosa, sabia disso. Mas naquele momento, com o sol de fim de tarde filtrando-se pelas janelas do café, iluminando o rosto de Rafael enquanto ele gesticulava animadamente, descrevendo um livro que estava lendo, permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, algumas histórias pudessem ter finais felizes, mesmo quando começavam de maneira improvável. As 3 semanas seguintes passaram em um borrão de terças-feiras especiais e dias comuns. Carolina e Rafael mantiveram sua promessa. Apenas encontros públicos, apenas conversas, sem contato físico, além de ocasionais apertos de mão ou beijos formais na bochecha ao se despedirem. Externamente, nada além de 2 amigos compartilhando cafés e interesses comuns. Internamente, entretanto, a conexão entre eles aprofundava-se. Cada conversa revelava novas camadas de compatibilidade, novas razões para lamentar as circunstâncias que os mantinham separados. A certeza de que Rafael partiria em breve adicionava uma intensidade agridoce aos seus encontros, cada momento precioso precisamente por sua natureza transitória. No trabalho, Carolina tentava manter o foco profissional, mergulhando em novas investigações, cumprindo prazos, participando de reuniões editoriais. Mas seu editor, Paulo, notou a mudança sutil em seu comportamento. Você parece diferente, comentou ele em um final de tarde, enquanto revisavam a próxima edição dominical. Mais leve, de certa forma, e simultaneamente mais distraída. Carolina desviou o olhar, incomodada com a percepção aguçada dele. Apenas cansada, mas satisfeita com a repercussão da reportagem da merenda. Paulo a estudou por cima dos óculos de leitura. Conheço esse olhar, Carolina. É o mesmo que tinha aos 22 anos, quando se apaixonou por aquele fotógrafo argentino que cobria conflitos de terra no interior. Não seja ridículo, protestou ela, sentindo o rosto esquentar. Estou completamente focada no trabalho. O coração e a mente raramente operam em perfeita sincronia, respondeu Paulo com um sorriso conhecedor. Apenas tenha cuidado. Jornalistas apaixonados cometem erros de julgamento tanto quanto qualquer outro mortal. A observação atingiu Carolina mais profundamente do que gostaria de admitir. Era exatamente o que temia, que seus sentimentos por Rafael nublassem seu discernimento, fazendo-a aceitar situações que normalmente condenaria. Na terça-feira final, antes da partida de Rafael, encontraram-se no mesmo café da primeira vez. O local tornara-se uma espécie de refúgio para ambos, um espaço neutro onde podiam ser apenas Rafael e Carolina, sem os rótulos e expectativas que carregavam em outros contextos. Meu voo sai amanhã à noite, informou Rafael após fazerem seus pedidos habituais. Direto para Londres. Carolina assentiu, tentando ignorar a sensação de perda que já se instalava. Está tudo pronto para sua mudança? Sim. Apartamento alugado em Notting Hill, equipe principal já posicionada, primeiras reuniões agendadas. Ele hesitou. Marina fará o anúncio oficial nas redes sociais amanhã,
com a narrativa de que é uma separação temporária necessária para os negócios da família, acompanhada de fotos nossas, parecendo tristes, mas corajosos no aeroporto. A menção a essa encenação cuidadosamente orquestrada lembrou Carolina da realidade que continuava a existir fora de sua bolha compartilhada. Rafael ainda era um homem casado, ainda estava preso a um elaborado teatro social. Parece que pensaram em tudo, comentou ela, incapaz de esconder completamente a nota amarga em sua voz. Rafael pareceu perceber a mudança em seu tom. É a última performance por um tempo. Em Londres, serei apenas mais um executivo estrangeiro sem a pressão constante do escrutínio social daqui. E quando voltar? Tudo recomeça? A pergunta pairou entre eles. A primeira vez que abordavam diretamente o que aconteceria após seu retorno. Não necessariamente, respondeu Rafael cautelosamente. Como disse antes, estou reconsiderando muitas coisas, inclusive os termos do meu arranjo com Marina. Carolina sentiu um salto involuntário em seu pulso. O que exatamente isso significa? Significa que estou explorando opções para uma transição discreta. O acordo incluía a possibilidade de separação após 5 anos, mas talvez seja possível renegociar esse prazo. Ele a olhou diretamente. Não posso prometer nada agora, Carolina. Há considerações complexas, a empresa, meu pai, acordos comerciais e políticos, mas quero que saiba que estou ativamente buscando um caminho para fora dessa situação. Carolina absorveu suas palavras, tentando não permitir que a esperança crescesse descontroladamente. Não estou pedindo promessas, disse finalmente, nem esperando que vire sua vida de cabeça para baixo por minha causa. Não seria apenas por você, respondeu ele com intensidade. Seria por mim também, por uma chance de viver autenticamente, sem o peso constante da falsidade. Um silêncio confortável instalou-se entre eles. Carolina percebeu que era isso que mais valorizava em seus encontros, a capacidade de simplesmente existir juntos, sem a necessidade de preencher cada momento com palavras. Tenho algo para você, disse Rafael após alguns momentos, retirando um pequeno embrulho do bolso interno do paletó. Não é exatamente um presente de despedida, mas um lembrete. Carolina aceitou o pacote com hesitação. Ao abri-lo, encontrou um pequeno e elegante marcador de livros de prata, com uma única palavra gravada: Macondo, a cidade fictícia de 100 anos de solidão, o romance que haviam discutido em seu encontro na livraria. Para marcar não apenas páginas, mas possibilidades, explicou Rafael. Como em Macondo, onde o extraordinário se mistura com o cotidiano, criando uma realidade única. O presente era perfeitamente apropriado, pessoal sem ser ostensivo, significativo sem ser excessivamente romântico, algo que ela poderia usar diariamente sem levantar questões. É perfeito, disse Carolina sinceramente, passando os dedos pela gravação delicada. Obrigada. Posso pedir algo em troca? Perguntou Rafael. Carolina ergueu uma sobrancelha cautelosa. Depende do pedido. Escreva para mim, disse ele simplesmente. Não precisam ser mensagens frequentes ou extensas. Apenas, não desapareça completamente. O pedido era modesto, razoável e ainda assim carregava um peso significativo. Manter contato durante sua ausência significava manter viva a conexão entre eles, alimentar a possibilidade de um futuro juntos. Posso fazer isso, concordou ela após breve reflexão. Sem expectativas, sem promessas, apenas 2 pessoas que valorizam a comunicação um com o outro. O alívio no rosto de Rafael era evidente. É tudo o que peço. Quando finalmente chegou a hora de se despedirem, saíram juntos do café para a calçada ensolarada. Era uma tarde agradável de inverno paulistano. Céu claro, ar fresco, uma brisa suave balançando as árvores da rua tranquila. Então, este é o adeus por enquanto, disse Carolina, sentindo um nó na garganta apesar de suas tentativas de manter a compostura. Prefiro pensar como um até logo, respondeu Rafael, seu olhar intenso memorizando cada detalhe do rosto dela. 6 meses, talvez 1 ano, não é tanto tempo assim na grande escala das coisas. Não, concordou ela, forçando um sorriso. Apenas o suficiente para muita coisa mudar. Algumas mudanças são necessárias, disse Rafael suavemente. Então, quebrando seu acordo tácito, estendeu a mão para tocar levemente o rosto de Carolina. Cuide-se, jornalista.
O toque, o primeiro gesto verdadeiramente íntimo entre eles, enviou um arrepio pela espinha de Carolina. Você também, empresário. Por um momento, pareceu que Rafael poderia ignorar todas as restrições que haviam estabelecido e beijá-la ali mesmo, na calçada movimentada. O desejo era visível em seus olhos, na tensão de seu corpo inclinado sutilmente na direção dela. Mas então, com visível esforço, ele recuou, devolvendo a eles a distância segura e apropriada de conhecidos casuais. Até breve, Carolina Martins. Até breve, Rafael Mendes. E assim ele se foi, caminhando em direção ao carro que o aguardava discretamente na esquina. Carolina permaneceu imóvel, observando-o até desaparecer no tráfego de São Paulo, o pequeno marcador de prata apertado em sua mão como um talismã. As semanas seguintes foram preenchidas com trabalho, rotinas e uma nova normalidade que parecia estranhamente vazia. Carolina recebia ocasionais mensagens de Rafael, sempre respeitosas, nunca insistentes, pequenos vislumbres de sua nova vida em Londres, uma exposição interessante que havia visitado, um livro que estava lendo, um comentário sobre as diferenças culturais que encontrava. Ela respondia com atualizações similares sobre São Paulo, seu trabalho, observações cotidianas que achava que o interessariam. Era uma conexão tênue, mas real, uma linha delicada estendida sobre o oceano, mantendo vivo algo que haviam apenas começado a explorar. À noite, sozinha em seu apartamento, Carolina frequentemente pegava-se imaginando possibilidades futuras, cenários onde Rafael retornava livre de seu casamento de conveniência, onde poderiam explorar abertamente a conexão entre eles. Fantasias perigosas, talvez, mas que ofereciam um conforto que não conseguia negar a si mesma. O marcador de prata permanecia em seu livro atual, brilhando suavemente sob a luz do abajur, enquanto lia até tarde, lembrando-a constantemente que, às vezes, como em Macondo, o extraordinário poderia se manifestar nas vidas mais comuns, transformando realidades que pareciam imutáveis. Bastava acreditar, e talvez, apenas talvez, ter a coragem de esperar. 4 meses se passaram desde a partida de Rafael para Londres. O inverno cedeu lugar à primavera, e a primavera transformou-se no verão quente e úmido de São Paulo. A vida de Carolina seguia seu curso, reportagens investigativas, reuniões de pauta, ocasionais jantares com Denise e outros amigos, visitas mensais aos pais em Campinas. Superficialmente, nada havia mudado. Mas internamente, Carolina sentia-se em um estado constante de espera, como se sua vida real estivesse em pausa, aguardando o retorno de Rafael para realmente recomeçar. As mensagens entre eles continuavam, mais frequentes agora, mais pessoais. O que começara como comunicações casuais evoluíra para conversas profundas sobre sonhos, medos, arrependimentos. À distância, sem as complicações físicas da atração que sentiam um pelo outro, conseguiam explorar dimensões de sua conexão que talvez tivessem permanecido inexploradas se estivessem próximos. A distância nos tornou mais íntimos em alguns aspectos, comentou Denise durante um almoço de sábado, depois que Carolina finalmente contara à amiga sobre Rafael. É ironicamente romântico. Não existe nada de romântico em me envolver com um homem casado, respondeu Carolina firmemente, embora seu coração discordasse. Denise estudou a amiga com olhos perspicazes. Exceto que, pelo que você descreveu, esse casamento é praticamente um acordo comercial, e ele está ativamente buscando uma saída. Ainda assim, Carolina hesitou. Sempre desprezei mulheres que se envolviam com homens comprometidos, justificando com "mas o casamento deles já estava acabado" ou "eles não se amam de verdade". A vida raramente cabe nas caixinhas morais que criamos quando somos jovens, observou Denise com surpreendente sabedoria. Existem nuances que só compreendemos quando as experimentamos pessoalmente. Carolina refletia frequentemente sobre essa conversa nos dias seguintes, especialmente quando checava obsessivamente as redes sociais de Marina Vasconcelos Mendes. A esposa de Rafael continuava sua performance de perfeição conjugal, mesmo com o marido a um oceano de distância. Postagens sobre saudades do amor da minha vida, videochamadas romantizadas, planos para reunir a família em breve. Uma noite, enquanto se torturava com mais uma dessas explorações virtuais,
Carolina recebeu uma ligação inesperada. Era Rafael, algo raro. Normalmente se comunicavam por mensagens devido à diferença de horário. Aconteceu algo? Perguntou ela imediatamente, o coração acelerando. Não exatamente, respondeu ele, sua voz transmitindo uma mistura de excitação e nervosismo. Mas tenho novidades. Estarei em São Paulo na próxima semana para uma conferência de arquitetura sustentável. Carolina sentiu uma onda de emoções contraditórias. Alegria, apreensão, ansiedade. Isso é inesperado. Pensei que não voltaria por pelo menos mais 2 meses. É uma viagem rápida, apenas 5 dias. Marina não sabe ainda. Estou tentando organizar tudo antes de informá-la. Houve uma breve pausa. Quero te ver, Carolina. Precisamos conversar pessoalmente. A seriedade em sua voz despertou tanto esperança quanto receio em Carolina. Claro, quando você chega. Terça-feira à noite. A conferência começa na quarta. Tenho alguns compromissos empresariais, mas estarei livre na quinta à noite. Poderíamos jantar? Jantar parece bom, concordou ela, tentando manter a voz estável apesar do turbilhão de emoções. Após desligarem, Carolina permaneceu imóvel por longos minutos, encarando a tela agora escura do celular. 4 meses de distância, 4 meses de autocontrole e reflexão. E agora, repentinamente, ele estaria de volta, mesmo que brevemente. Estaria pronta para esse reencontro? Mais importante, estaria preparada para o que ele poderia ter a dizer? A semana que se seguiu foi uma tortura de antecipação. Carolina alternava entre períodos de intensa produtividade no trabalho, como se pudesse afastar a ansiedade com pura força de vontade, e momentos de completa distração, onde relia antigas mensagens de Rafael, analisando cada palavra em busca de pistas sobre o que ele poderia querer discutir. Quando finalmente chegou quinta-feira, Carolina estava um feixe de nervos. Passou tempo demais escolhendo o que vestir, optando finalmente por um vestido simples, mas elegante, em tom azul petróleo, coincidentemente, ou não, da mesma cor que o vestido que usara no casamento onde haviam se conhecido. O restaurante que Rafael escolhera era diferente de seus habituais locais de encontro. Nem o café despretensioso de sempre, nem a cantina italiana aconchegante. Era um estabelecimento sofisticado no rooftop de um hotel boutique, com vista panorâmica para o skyline de São Paulo. Exclusivo sem ser ostensivo, elegante sem exageros. Carolina chegou alguns minutos adiantada, sentindo-se ligeiramente deslocada entre os clientes, obviamente abastados. O maître a conduziu a uma mesa reservada em uma área mais privativa, informando que o Sr. Mendes já havia ligado avisando que se atrasaria alguns minutos. Enquanto esperava, observando as luzes da cidade se acenderem gradualmente no crepúsculo, Carolina ensaiava mentalmente como se comportaria. Seria casual? Formal? Demonstraria a emoção que realmente sentia ao vê-lo novamente? Ou manteria uma distância segura, protegendo-se de possíveis decepções? Desculpe o atraso. A voz familiar arrancou-a de seus pensamentos. Rafael estava ali, ainda mais bonito do que se lembrava. O cabelo ligeiramente mais longo, a pele com o tom levemente pálido típico de quem passou meses no clima londrino, vestindo um terno cinza escuro que realçava seus olhos. Sem problemas, respondeu ela, orgulhosa de como sua voz soou firme apesar do coração acelerado. Acabei de chegar. Rafael sentou-se, seus olhos nunca deixando o rosto dela, como se também tentasse memorizar cada detalhe, comparar com as lembranças preservadas durante os meses de separação. Você está linda, disse ele finalmente, a sinceridade evidente em seu tom, ainda mais do que me lembrava. Carolina sentiu o rosto esquentar. Londres parece ter lhe feito bem também. Um garçom aproximou-se discretamente, oferecendo a carta de vinhos. Rafael pediu uma garrafa de um tinto chileno que Carolina havia mencionado apreciar em uma de suas mensagens, um pequeno detalhe que demonstrava o quanto ele prestava atenção. Após o vinho ser servido e os pedidos feitos, finalmente ficaram verdadeiramente a sós. O silêncio inicial era carregado de emoção contida, de perguntas não formuladas, de possibilidades pairando no ar entre eles. Como está Londres? Perguntou Carolina finalmente, optando por um início seguro, produtiva, desafiadora, solitária,
respondeu Rafael com honestidade direta. A expansão internacional está progredindo até melhor que o esperado. Mas... Ele hesitou, girando a taça de vinho lentamente. Faltou algo essencial nesses meses. Seus olhos encontraram os dela, comunicando silenciosamente o que suas palavras apenas insinuavam. Carolina sentiu a parede cuidadosamente construída em torno de seu coração começar a rachar. Rafael, começou ela tentando manter o foco, você mencionou que precisávamos conversar. Parecia importante. É importante. Ele respirou fundo, como se reunisse coragem. Tomei algumas decisões durante esses meses em Londres. Decisões que afetarão significativamente meu futuro. E potencialmente o seu. Carolina sentiu a respiração falhar. Que decisões? Contratei advogados especializados em Londres, onde tenho maior privacidade. Estamos preparando os termos para a dissolução do meu casamento com Marina. A declaração, feita em tom baixo mas decidido, atingiu Carolina como um choque elétrico. Por meses havia se permitido imaginar essa possibilidade, mas ouvi-la declarada como um plano concreto era completamente diferente. Você vai se divorciar? Perguntou, precisando da confirmação explícita. Sim, respondeu Rafael simplesmente. O processo será iniciado quando eu retornar definitivamente a São Paulo, provavelmente em 2 meses. Será discreto, civilizado e espero rápido. Marina receberá uma compensação financeira substancial, conforme previsto em nosso acordo pré-nupcial para casos de separação. E as implicações políticas? A empresa? Seu pai? As perguntas saíram em rápida sucessão. Tudo considerado e planejado, respondeu ele com a calma de quem havia ponderado cada aspecto cuidadosamente. A distância de Londres me permitiu reavaliar muitas coisas, incluindo como a construtora ópera. Estamos diversificando nossos negócios internacionalmente, reduzindo gradualmente a dependência de contratos governamentais locais. Quanto ao meu pai, um leve sorriso tocou seus lábios. Surpreendentemente, quando finalmente tive coragem de falar com ele sobre minha infelicidade, descobri que ele nunca quis que eu sacrificasse minha vida pessoal pela empresa. Foram minhas próprias expectativas, não as dele. Carolina absorveu tudo isso em silêncio, tentando processar as implicações. E Marina, como ela reagirá? Provavelmente com uma mistura de ultraje público e alívio privado, respondeu Rafael. Nosso casamento nunca foi baseado em amor, apenas em vantagens mútuas, e ela já conseguiu o que mais valorizava: status social, exposição midiática, conexões com a elite. Um divórcio bem administrado pode até aumentar sua visibilidade como a mulher forte que superou a separação. A frieza pragmática com que ele analisava tudo era simultaneamente impressionante e ligeiramente perturbadora. Você parece ter pensado em tudo, comentou Carolina. Tive 4 meses para considerar cada ângulo, respondeu Rafael. Então sua expressão suavizou-se. Mas a questão mais importante, a única para a qual não tenho resposta certa, é: o que isso significa para nós? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades e incertezas. Carolina sentiu o peso da decisão que precisaria tomar, não apenas sobre Rafael, mas sobre o tipo de pessoa que escolheria ser, o tipo de vida que desejava construir. Não sei se existe um nós ainda, respondeu ela finalmente com cuidadosa honestidade. Trocamos mensagens por 4 meses, sim, mas isso é muito diferente de um relacionamento real, com todas suas complexidades cotidianas. Rafael assentiu, sem parecer desencorajado por sua cautela. Tem toda a razão. Não estou pedindo uma resposta definitiva esta noite. Apenas queria que soubesse que estou tomando medidas concretas para criar a possibilidade de um nós, se for o que ambos quisermos, quando o momento chegar. Havia uma maturidade em sua abordagem que Carolina não pôde deixar de admirar. Nada de promessas grandiosas ou pressões emocionais, apenas a verdade simples e a oferta de uma chance. O jantar prosseguiu, a conversa fluindo para tópicos mais leves, as diferenças culturais que Rafael experimentava em Londres, a nova série investigativa que Carolina estava desenvolvendo sobre o sistema de saúde, livros que haviam lido nos últimos meses. Era confortável, familiar, como se os 4 meses de separação física tivessem fortalecido, e não enfraquecido, a conexão entre eles. Há algo mais que preciso te contar,
disse Rafael enquanto compartilhavam uma sobremesa de chocolate amargo. Algo que pode parecer impulsivo, mas foi cuidadosamente considerado. Carolina ergueu uma sobrancelha, intrigada. O quê? Comprei um apartamento, aqui em São Paulo, sob meu nome apenas, sem qualquer conexão com Marina ou a construtora. Ele fez uma pausa. Será meu lugar quando retornar definitivamente. Um espaço só meu, sem associações ou memórias do passado. Isso é... Carolina procurou a palavra certa. Significativo. Um novo começo literalmente construído em bases diferentes. Exatamente, confirmou Rafael, um brilho de entusiasmo em seus olhos. É um loft em Pinheiros, em um prédio antigo restaurado. Nada ostensivo, mas autêntico, com personalidade. O tipo de lugar onde posso ser apenas Rafael, não o herdeiro dos Mendes, não o CEO da construtora. A descrição era reveladora. Mostrava o quanto ele ansiava por uma vida menos definida por expectativas externas, mais alinhada com seus valores pessoais. Gostaria de vê-lo antes de voltar para Londres? A pergunta veio hesitante, quase tímida. Ainda está vazio, mas já dá para sentir o potencial do espaço. Carolina considerou a proposta. Visitar o novo apartamento de Rafael seria cruzar uma linha sutil. Não mais encontros em locais públicos, mas um espaço privado, íntimo, carregado de possibilidades futuras. Sim, respondeu finalmente. Gostaria de ver. O apartamento ficava em uma rua arborizada de pinheiros, em um edifício dos anos 50, que havia sido cuidadosamente restaurado, mantendo detalhes arquitetônicos originais enquanto incorporava modernizações necessárias. Não era o tipo de endereço que se esperaria de alguém com a fortuna de Rafael, nem na região mais exclusiva, nem no prédio mais luxuoso. Era, como ele descrevera, autêntico. Ainda não tenho muitos móveis, explicou Rafael enquanto abria a porta. Apenas o essencial que comprei para estas noites que passarei aqui. O loft era espaçoso e arejado, com janelas amplas que enquadravam as copas das árvores da rua, piso de madeira original restaurado e paredes de tijolos aparentes. Uma escada em espiral levava a um mezanino que, presumiu Carolina, seria o quarto. O espaço principal continha apenas um sofá minimalista, uma mesa de jantar com 4 cadeiras e estantes ainda vazias ao longo de uma parede inteira. O que acha? Perguntou Rafael, observando-a explorar o espaço. É perfeito para você, respondeu Carolina sinceramente. Tem caráter, história, autenticidade, tudo o que valorizamos em nossas conversas. O uso de valorizamos, incluindo-se na observação, não passou despercebido por Rafael. Seu sorriso se ampliou ligeiramente. Esse era exatamente meu pensamento ao escolhê-lo, disse ele aproximando-se. Um lugar onde poderia ser genuinamente eu mesmo, e talvez compartilhar essa autenticidade com alguém que a valoriza tanto quanto eu. Estavam próximos agora, mais próximos do que haviam estado em 4 meses. Carolina podia sentir o calor dele, o perfume familiar que havia permanecido apenas como uma memória durante todo esse tempo. A atração entre eles, contida por meses de distância e comunicação puramente verbal, ressurgiu com intensidade avassaladora. Rafael, murmurou ela, a voz traindo a batalha interna entre desejo e cautela. Ainda não estamos lá. Você ainda é casado. Eu sei, respondeu ele, sua voz igualmente baixa. E respeito completamente seus princípios. Não estou pedindo nada esta noite além da sua presença, da sua companhia. Havia sinceridade em seus olhos, mas também desejo. Um desejo que espelhava o dela própria. Por um momento, Carolina permitiu-se imaginar como seria render-se a essa atração, deixar de lado seus princípios, mesmo que apenas por uma noite. Foi ela quem recuou primeiro, criando deliberadamente espaço entre eles. Talvez devêssemos tomar um ar. Essa varanda parece convidativa. Rafael assentiu, aceitando sua decisão sem protestos. Tem razão. A vista do pôr do sol daqui é especial. Na pequena varanda lado a lado, mas sem se tocarem, observaram o céu de São Paulo tingir-se de laranja e rosa, enquanto o sol desaparecia lentamente atrás dos prédios. Era um momento de quietude compartilhada, carregado de possibilidades não realizadas. 2 meses, disse Rafael suavemente. Quando eu voltar, o processo de divórcio será iniciado imediatamente. Depois disso,
Bem, o futuro estará aberto. Carolina virou-se para encará-lo. E se eu disser que preciso de tempo, que mesmo após seu divórcio, não posso simplesmente mergulhar em algo para o qual talvez não estejamos realmente prontos? Então esperarei, respondeu ele sem hesitação. Tempo é o que temos de sobra, Carolina. Não estou buscando uma aventura passageira ou uma decisão impulsiva. Havia uma segurança tranquila em suas palavras que tocou Carolina profundamente. Não era a urgência desesperada da paixão efêmera, mas a paciência constante de algo potencialmente mais duradouro. Preciso ir, disse ela finalmente. Tenho uma reunião cedo amanhã. Rafael a acompanhou até a porta, mantendo a distância respeitosa que ela havia estabelecido. Posso te ver novamente antes de voltar para Londres? Talvez um café no domingo? Carolina hesitou, então assentiu. Domingo seria bom. Nosso café de sempre, meio-dia. Estarei lá, confirmou ele. A despedida foi breve, contida. Um abraço rápido, sem o beijo que ambos claramente desejavam, mas que representaria um passo que Carolina ainda não estava pronta para dar. No domingo, seu último encontro antes do retorno de Rafael a Londres foi simultaneamente agridoce e esperançoso. Conversaram como velhos amigos, com a facilidade de quem se conhece profundamente, rindo de piadas compartilhadas, discutindo livros e filmes, planejando projetos independentes. 2 meses passarão rapidamente, disse Rafael enquanto se despediam na calçada ensolarada. E depois disso, bem, veremos onde a vida nos leva. Veremos, concordou Carolina, permitindo-se um pequeno sorriso de esperança. As semanas seguintes trouxeram novos desenvolvimentos na vida profissional de Carolina. Sua série investigativa sobre o sistema de saúde ganhou reconhecimento nacional, resultando em um prêmio prestigioso de jornalismo. Paulo a promoveu a editora assistente, com aumento de salário e novas responsabilidades. Sua vida estava em ascensão de maneiras que não tinha nada a ver com Rafael, um lembrete importante de sua própria independência e valor. As mensagens entre eles continuavam, agora com um novo senso de propósito e horizonte. Rafael compartilhava atualizações sobre os preparativos para seu retorno definitivo, incluindo as conversas iniciais com Marina sobre a separação iminente, encontros tensos mais civilizados, onde os termos preliminares foram discutidos. Ela está mais preocupada com a narrativa pública do que com o casamento em si, escreveu ele em uma mensagem, o que francamente facilita o processo. 2 meses se transformaram em quase 3, devido a complicações inesperadas com a filial londrina. Mas finalmente, em uma tarde de quinta-feira, Carolina recebeu a mensagem que tanto aguardava e simultaneamente temia. Chego amanhã. Voo BA 247, 6h20 da manhã. Não é necessário me encontrar no aeroporto. Sei que você tem a reunião editorial importante, mas gostaria de jantar amanhã à noite. Meu apartamento. Prometo apenas conversa e comida italiana. R. Carolina sentiu o coração acelerar, enquanto digitava sua resposta. Jantar parece ótimo. Estarei lá às 8. Boa viagem de volta. C. Na noite seguinte, após uma reunião editorial particularmente intensa, onde seu novo projeto investigativo foi aprovado, Carolina encontrava-se novamente subindo as escadas para o apartamento de Rafael. Desta vez, porém, havia algo diferente no ar. Uma sensação de possibilidade real, não apenas de esperança adiada. Quando Rafael abriu a porta, o cansaço da longa viagem era visível em seu rosto, mas seus olhos iluminaram-se ao vê-la. Bem-vinda, disse ele simplesmente, abrindo espaço para que entrasse. O apartamento havia mudado sutilmente. Mais móveis, livros nas estantes, um abajur aconchegante no canto, plantas próximas às janelas. Parecia mais habitado, mais um lar. Falei com Marina ontem, disse Rafael sem preâmbulos, enquanto servia 2 taças de vinho. Oficialmente comunicamos nossa decisão às famílias. O advogado está preparando os documentos finais. Carolina aceitou a taça oferecida, absorvendo a informação. Como ela reagiu? Exatamente como previsto, respondeu ele com um leve dar de ombros. Publicamente devastada, privadamente aliviada. Já está trabalhando com uma assessora de imprensa na narrativa de superação pós-divórcio, que impulsionará sua carreira de influenciadora. Havia uma nota de ironia em sua voz, mas nenhuma amargura,
apenas a constatação de fatos conhecidos sobre um arranjo que nunca pretendeu ser mais que uma transação. E agora? Perguntou Carolina, a pergunta simples contendo múltiplas camadas de significado. Rafael colocou sua taça na mesa, aproximando-se dela sem tocá-la. Agora, disse ele suavemente, estou aqui oficialmente no processo de me tornar um homem livre, olhando para a mulher que não consegui tirar da minha mente desde que a vi pela primeira vez, com seu vestido simples em meio a tanto brilho artificial. Carolina sentiu o rosto esquentar com a lembrança. Aquele vestido azul marinho surrado, elegante e autêntico, corrigiu Rafael. Como tudo em você. Estavam próximos agora. A energia entre eles quase palpável após meses de distância e contenção. Ainda precisamos ir devagar, advertiu Carolina, embora seu corpo traísse seu desejo de fazer exatamente o oposto. Há muito em jogo, muito a considerar. Todo o tempo que você precisar, concordou Rafael. Então, com uma hesitação incomum em sua voz geralmente confiante. Posso beijá-la, Carolina? Tenho sonhado com isso desde aquela noite à beira do lago. A pergunta tão respeitosa e simultaneamente tão carregada de desejo derreteu as últimas reservas de Carolina. Em resposta, ela eliminou a distância entre eles, seus lábios encontrando os dele em um beijo que carregava todos os sentimentos contidos por tanto tempo. Quando finalmente se separaram, ofegantes e emocionados, Rafael apoiou sua testa contra a dela. Valeu a pena esperar, murmurou. Carolina sorriu, sentindo-se simultaneamente vulnerável e segura nos braços dele. Isso é apenas o começo, respondeu ela suavemente. Temos muito a descobrir ainda. Todo o tempo do mundo, concordou ele, acariciando seu rosto com reverência. E desta vez, sem disfarces, sem complicações. Apenas nós, descobrindo juntos o que podemos ser. Enquanto o céu de São Paulo escurecia do lado de fora, dentro do apartamento iluminado apenas pelo abajur e algumas velas, Carolina e Rafael iniciavam o capítulo mais honesto de suas vidas. Um que não seria definido por vestidos caros ou simples, por status social ou aparências, mas pela verdade rara que haviam encontrado um no outro desde o primeiro momento. Uma verdade que, afinal, valia mais que qualquer fortuna.